Olá, meus amigos! Como prometido, vamos falar um pouquinho sobre sensoriais e a forma receptiva de cada sensorial. Então, me identificando, eu sou Neilane Pessoa, hipnoterapeuta, trabalho no Instituto Simples Assim, eu, a doutora Cária Kemifuji, o Matheus Monteiro e uma equipe bacana para ajudar vocês. Então, se precisar, vou deixar o link aqui, está do lado, para vocês estarem entrando em contato. E desde já peço para você compartilhar esse vídeo, tá? E se gostar, deixa o joinha, e para as pessoas conhecerem mais nosso trabalho. Então vamos começar pelo primeiro sensorial. Eu vou amar porque esse é o meu. Então o primeiro sensorial é o que a pessoa usa mais, que todo mundo usa, mas o visual ele usa melhor, que é o sensorial visual. Então o sensorial visual é aquela criança que ela trabalha muito com imagem. Então uma imagem para ela fala 1000 palavras, uma expressão facial então nem se diga. Então o que acontece com a criança que é visual? Primeiro, ela é ligada no 560, ela é uma criança ativa, proativa, é uma criança que ela não para um instante, tem uma energia que, Senhor Jesus, é uma criança que ela é prática. Então para ensinar ela tem que ser de forma prática. O que acontece com a criança assim? A maioria das crianças visuais eu vejo que vem aqui em mim já tomando remédio como Ritalina, né, que é passado para eles, porque o visual ele pega tudo muito rápido, a expressão, imagem. Ele é uma criança que ele não é preguiçosa, só que a imagem fala muito mais para ele do que muitas palavras, né? Então assim, na escola, se não tiver algo que tiver a imagem, ele não tem uma atenção. Então ele dá uma atenção mais para brincadeira, ficar saindo da carteira, e como é elétrico, tem uma energia, aí acaba complicando, né? Por quê? Porque vai tirar a atenção dos outros, vai chatear o professor, os pais vão ser chamados na escola porque o filho não para sentado, e ali a maioria dos visuais é tido como uma criança que tem algum problema, né? Como se ela tivesse um problema mental, um problema que, né, ferrou. E aí é tanto nome que dá para uma criança visual, que, né, déficit, falta de atenção, é uma criança desfocada, e na realidade ela tem um foco muito grande. Então é uma criança, por exemplo, que ela não gosta de levar tarefa para casa, o negócio dela é fazer na escola. É uma criança que não leva desaforo muitas vezes, né? Pegou, acendeu a faísca, já está mordendo e partindo para cima. Então eu falo assim, mas como pode, Ney? É porque assim, a criança visual, ela trabalha muito com o que enxerga, com o que vê ali. E o sistema límbico dela receptivo é através de uma imagem prática. Então, por exemplo, uma criança visual, ele adora história, ele adora geografia, agora matemática, ele até gosta, mas tem que ser uma forma de imagens, tem que ser cálculos através de imagens. E muitas vezes o professor não sabendo disso, os pais não sabendo disso, acaba complicando, porque dá a entender que o filho é problemático mesmo. Por exemplo, uma criança visual, se você der um celular para ela, acabou a criança. A criança vai ficar sentada, se você deixar o dia inteiro ela olhando um celular, jogando joguinho, ela vai ficar lá. Por quê? Porque está usando o sensorial dela. Está liberando serotonina, dopamina, adrenalina, morfina, um estado de repouso, e o cérebro adora, porque está ali e está ocupando o sensorial dela. Aí ali ela não aprende, ela vai aprender aquilo que está lá. Então a criança visual, geralmente, ela é tida como, né, uma criança que é muito proativa, é muito elétrica, é tida como uma criança que não tem uma atenção, que não é uma criança fácil de disciplinar. Tudo porque o sensorial dela é visual. Então, uma criança visual, para você lidar com ela, você precisa entender o meio de comunicação dela. Então, se você der um livro para ela cheio de letras, você pegar essa criança cheia de letras e der para ela um livro cheio de letras, não tiver imagem, ela joga o livro de lado. Aí ela não vai ter atenção para aprender a ler, nem escrever, nem ter a imaginação fértil como uma criança deveria ter, né? Então, para você ensinar uma criança visual, a primeira coisa que você tem que entender é um livro com mais imagens e menos frases.
e depois você vai ensinando ela, e depois você vai diminuindo a imagem e vai aumentando as frases, até que você diminui a imagem no tamanho que deveria ser e mais texto. Então você precisa treinar o cérebro dela para isso, tá ok? Ney, por que elas ligaram no 560? Porque elas são práticas. Quando você quer ensinar o que é um copo para ela, você tem que pegar o copo e dar para ela, falar, esse é copo, diferente dos outros sensoriais. Então os outros eu vou explicar, tá? Então se você for explicar para uma criança que isso daqui é um controle de celular, você tem que dar na mão dela, ela vai pegar. Só que ela é muito curiosa para ver o que tem dentro também. Então é uma criança que vai desmontar. Ela com 3 anos ela já começa a desmontar tudo. A primeira coisa que ela faz é arrancar tudo que tem dentro de armário, dentro de pia. É uma criança que brinca mais com garrafa, com tapoer, com pedaço de madeira do que com brinquedos convencionais. Então é uma criança que usa muita imaginação, tá? Então eu falo para você, pai e mãe que é pai e mãe de uma criança que é elétrica, que é ligada no 520, e você quiser saber como lidar com essa criança, como conversar com ela, como ensinar ela de forma mais rápida, mais prudente, com o mapa certinho, eu vou deixar o link aqui, tá? Com o nosso telefone. Se você quiser agendar uma consulta, querer saber mais, pode vir. Tudo isso que eu falei para vocês é importante porque uma criança, ó, para você ter uma ideia, uma criança que é visual, que é elétrica, ela dorme quase na beirada da cama caindo, adora dormir em sofá, por exemplo. E é uma criança que come muito doce, mas muito mesmo. E é uma criança que se ela comer fora do horário, ela, por exemplo, é uma criança que se você der uma bolacha para ela, um pedaço de pão às 9 horas, ela já não consegue almoçar às 11. É uma criança que se brincar vai ficar o dia inteiro sem comer nada. Diferente dos outros sensoriais, tá bem? E das maiores reclamações é porque essa criança, ela não para, ela fica e tem uma energia que parece que não esgota, né? É uma alcalina aí. Então eu vou deixar aqui o link para vocês, pai e mãe, que se identificou que tem um filho assim, que não está sabendo lidar com ele, quer aprender agora. Nosso papel aqui, meu, da doutora Karen, do Matheus e de toda a equipe do Instituto, é ensinar você, pai, para ensinar esse filho, para ele ter um futuro melhor. E para ele ter uma condição melhor no meio social, no meio escolar, no meio familiar, para que você entenda também, todos entendam também. E foi muito bacana isso, tá? Porque isso está ajudando muita gente. Todas as crianças que passam aqui pela gente, adolescentes. No entanto, todos que nós atendemos, nós ensinamos um pouquinho sobre sensorial e os mapinhas para seguir. Coisa que eu percebi que muitas pessoas querem futucar passado para entender o presente e o futuro. É melhor criar um novo mapa daqui para frente do que tentar entender aquilo que a gente já viveu. Bem, no meu ponto de vista, tá bom? Então, crianças que trabalham com imagem são ligadas no 560, adora doce, ama dormir na beirada da cama, tem mãozinhas geladas e pés gelados, né? E são crianças assim que ela só se identifica vendo e alguém ensinando através de imagens, tá ok? Ney, tem como ensinar de outra forma? Tem. Só vai demorar um pouquinho mais, vai gastar esforço desnecessário muitas vezes do instrutor, do cuidador, e isso daí a gente pode abreviar, pode ganhar tempo, e o tempo é muito importante, principalmente quando a criança já está numa certa idade, passou dos 13 anos e nesse período dos 7 aos 12, 13 aí, que eu tinha dito no vídeo, perdeu mapas aqui, dali para frente vai prejudicar, porque dali para frente vai ser cobrado esses mapas, né? E aí não foi passado, ferrou o meio de campo. Aí a criança vai se tornar um adolescente não proativo, não muito em meio social, o profissional não vai estar muito bem apurado e aí vai complicar a vida na fase adulta. Então, antes que isso aconteça, está aí o nosso link. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se tem alguma criança assim, algum amigo que você está vendo que está passando por isso, dá o nosso contato para ele. E eu agradeço desde já. Um abraço a todos e fica com Deus.